Ontem eu postei lá no Instagram fotos desse colar decorativo aqui, desse colar de mesa. E por lá foi um sucesso. Muita gente me pedindo para ensinar a fazer essa peça. Então, correndinho ali, bem correndo, eu trago hoje para vocês o filhote dessa peça, que é um colar um pouco mais discreto do que essa daqui, mas tão bonito quanto. Antes de qualquer coisa, para você conferir os detalhes dessa peça, aqui embaixo eu vou deixar aqui o link do meu Instagram para você me acompanhar por lá também, porque por lá eu sempre trago dicas aí do universo do macramê, da arte têxtil, tiro dúvidas, vejo os seus trabalhos também. Então não deixa de me acompanhar lá pelo Instagram. É só clicar aqui embaixo desse vídeo, na descrição tem o link para você me acompanhar por lá. Se você não me conhece ainda, eu sou o Thiago Fabril, eu sou artista têxtil, instrutor de macramê e de embalagem de fios. Na aula de hoje eu vou trabalhar, assim como eu trabalhei aqui nessa peça, com todos os materiais da nossa loja parceira Cisal Sul. Também vou deixar o link aqui embaixo da Cisal Sul para você conhecer melhor aí todos os materiais que a loja disponibiliza para gente. Não se esqueça de falar que você viu a indicação aqui no canal da Nossa Ateliê. Bora lá para a aula! Para esse projeto nós vamos precisar de fita, pode ser fita crepe, qualquer tipo de fita que você tiver aí. 1 metro aproximadamente de fio de sisal. Aqui eu tenho algumas cores, né? Mas aí você vai escolher, enfim, o fio que você tiver aí. Aproximadamente 1 metro. Contas de madeira. Aqui eu tenho dois tipos de conta, vou trabalhar com as duas, depois eu mostro para vocês. E 1 metro de corda de juta. 1 metro de corda de juta. Pode ser uma corda de 10 milímetros, pode ser uma corda de 12 milímetros, aproximadamente 1 metro. E uma boa tesoura aí para cortar e fazer os acabamentos. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a corda de sisal. A corda de sisal ela tem uma torção, tá vendo? Ela é composta assim, ó, por 3 conjuntos principais e eles são torcidos. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa é soltar esses 3 conjuntos aqui. E logo depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a soltar esses conjuntos também. E aí eu vou chegar assim, ó, num nível onde cada conjuntinho desse também tem uma outra torção. Então, eu vou desenrolar completamente. Vou desenrolar primeiro as 3 torções, depois vou pegar uma dessas torções e vou soltar, e depois eu vou soltar também cada item desse daqui, cada enroladinho desse, a ponto dele ficar somente um fio, tá? Depois de feito isso, com essa corda aí, na verdade você vai precisar, para fazer uma peça, em torno de um desses conjuntos só, tá? Depende também do volume que você decidir aplicar na sua peça, tá? Mas é interessante que você faça um por um, para você ver o volume que fica, e aí você decide se você quer mais ou menos, né? E aí desenrola outras pontas. Importante é que ele tenha pelo menos 1 metro, tá? Por isso que eu tô usando uma corda de 1 metro aí, para que eu consiga fazer essa peça. E aí você vai desenrolar até o ponto que a sua corda de juta fique assim, ó, totalmente solta, tá? Porque a gente vai trabalhar valorizando essa textura aqui, tá? Tanto no acabamento, né, como na confecção, mesmo na parte estrutural da peça. Então, muito bem, para começar a confeccionar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 dos fios que a gente acabou de desfiar, né, da corda de juta, né? Então, tem 2 pontas aqui. Vou juntar essas 2 pontas. E aí, para facilitar aqui o manuseio, o que que eu vou fazer? Vou pegar aquele pedacinho de fita, vou colar aqui, ó, juntando essas 2 pontas, e vou fazer aqui uma ponteira. É só para facilitar, né? Porque o fio ele é bem maleável, ele é bem macio. Então, para facilitar aqui o manuseio, né, das bolinhas aqui e tudo mais, eu vou usar essa pontinha, tá? Aqui eu já separei os 2 tipos que eu vou trabalhar, que é aquela miçanga de madeira que é mais achatadinha aqui nas pontas, aqui, né, na parte de cima e de baixo. E aqui eu tenho uma outra que ela é bem redondinha. Então eu vou intercalar, tá? Aqui eu mantive assim as cores mesmo dela, né? Ela vem mista. Então acho bem interessante porque são tons naturais, então a gente consegue trabalhar uma mescla de cores. Então a textura fica muito bonita trabalhada dessa forma. A gente vai começar trabalhando com bolinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha.
e mais 5 dessas daqui mais achatadinhas, ó. E vou repetir o processo. Uma bolinha e mais 5 dessa daqui. No total aqui, eu utilizei 35 dessas daqui achatadinhas e 8 dessas de bolinha, sempre intercalando. Começa com uma bolinha, vai intercalando, né, de 5 em 5, e no final aqui eu coloco mais uma bolinha para fechar. Nós vamos fazer duas partes dessa daqui, tá? Nesse esquema que eu mostrei para vocês, intercalando as bolinhas. O tamanho aproximado, né, de uma ponta a outra aqui, de uma bolinha a outra, é aproximadamente 70 centímetros cada parte dessa daqui. Agora, o próximo passo aqui é fazer as junções aqui, né? Mas antes de fazer as junções, eu vou posicionar assim, ó, uma do lado da outra, paralelas, tá vendo? E vou trabalhar aqui uma torção. O que é a torção? É a gente girar, ó. Vou girando aqui, ó. Faço uma, duas, três, 4 torções aqui aproximadamente. E aí depois eu junto aqui as pontas aqui embaixo, ó. Junto as 4 bolinhas aqui, ó. Tudo na mesma altura, tá? Dou uma observada aqui, ó, se ele tá com movimento, se precisa fazer mais uma torção, tá vendo? Ele não ficar paralelo, né? Ó, ele cria um certo movimento. Então, isso aqui, a hora que a gente apoiar, né, em cima ali da mesa, em cima de um objeto, ele vai fazer essa diferença. Então, você dá uma brincada, vê se tá legal, ou se de repente, ó, você quer colocar aí mais algumas torções, deixar ele bem torcidinho, né? Então, aí é gosto também, né? Ver se ele não tá repuxando. Ideal é que você brinque assim, ó, para entender o movimento que a peça tá fazendo. E aí, depois de tudo pronto aqui, ok, né? Já olhei aqui, já vi como é que tá bacana pra mim. O que eu vou fazer aqui? Aqui embaixo eu vou juntar as 4 pontinhas. Pode usar uma fita também para passar, juntar as 4 pontinhas aqui com a fita, igual eu mostrei. E aí eu vou intercalar. Vou passar, ó, uma que é mais retinha, uma bolinha no meio, e depois eu vou colocar a outra que é mais retinha também. Muito bem, eu passei as 3 bolinhas aqui, soltei as fitas, porque eu acho que aqui eu vou precisar de um espacinho um pouco maior para dar um nozinho, já vou mostrar para vocês. E aí percebe que aqui, ó, né, as bolinhas aqui elas estão meio desencontradas em relação à altura. Então eu vou puxar aqui, ó, e eu tenho que encostar essas 4 bolinhas aqui, tá? De uma forma que ela fique assim, rente uma à outra. Então, eu vou identificar o fiozinho de cada uma e vou puxar, ó. Olha lá, ó, vou puxar até ela encostar. Então, assim, ela tem que ficar rente, mas não pode ficar extremamente justa, tá? Porque senão você vai quebrar o movimento da peça. Então, é ideal que ela esteja assim, ó, juntinha aqui embaixo, mas não puxa, né? Não puxar com muita força. Então, acertei aqui, percebe que aqui ela ainda tá maleável, né, ó. Então, quando a gente puxa esse fiozinho, esses fios aqui embaixo, se a gente puxar muito, ela vai ficar muito esticada aqui em cima e vai perder o movimento, né? Então, é essa tensão que a gente tem que ter. As bolinhas estão aqui embaixo, mas, né, a gente consegue ainda ter esse movimento na peça. E aí, depois, aqui embaixo, eu vou juntar todas essas pontinhas aqui e vou fazer um nó, mas com um pouquinho de distância dessa bolinha, em torno aqui de 1,5 cm, 2, tá? Então é assim, ó, torce ela, todos os cordõezinhos aqui, e dá um nozinho aqui, ó, na ponta. Daí, se tiver com fita, igual no meu caso, né? Tava com fita, eu tirei a fita para ganhar esse espaço aqui, ó. Mas o que eu preciso nesse momento é exatamente isso daqui, ó.
tá? Nem mais, nem menos. Que em torno de 2 centímetros, e essas pontinhas aqui, tá? A gente vai acabar embutindo ela dentro da peça. Então, essa ponta que ela não precisa ser muito comprida. Próximo passo agora é fazer a ponteira aqui, né? Que no caso seria o tassel. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá um tanto, um maço, né? Daquele que a gente desfiou. E nós vamos fazer o seguinte. Antes de aplicar aqui na peça, a gente vai pegar um volume, tá? Não tem também uma quantidade certa, tá? Você vai aí do bom gosto, vai no olho mesmo, o quanto que você acha que tá ali, ó, proporcional à sua peça, tá? Então aqui, ó, vou colocar ele dobrado ao meio, tá vendo? Vou dobrar, vou apertar aqui assim, ó, simulando como se eu fosse aplicar aqui já um tassel, tá? Vou olhar aqui o volume, né? Eu acho que no meu caso aqui, o volume está um pouco exagerado em relação, né, à peça. Então aqui a gente vai ter que fazer uma observação de proporção, tá? De repente, vamos supor que aí você quis fazer maior, né? De repente você tinha uma corda maior, comprou aí uma corda maior e tal, ou colocou mais cordõezinhos, colocou 3, 4, 5. Então a gente vai ter que fazer um exercício aí de proporção, né? Uma observação aí, ver se está adequado, tá? No meu caso aqui eu achei que está um pouco exagerado, então eu vou tirar aqui um tanto, vou separar, volto aqui. Coloco aqui na peça, né? Aqui eu acho que já tá um volume, né? Questão assim do volume tá bacana, tá? Agora em relação ao tamanho aqui da franja, né? O que que eu indico? Por exemplo, como essa aqui é uma peça que ela não é uma peça muito comprida, então se a gente fizer um tassel grande demais, vai ficar desproporcional também, tá? Então o que eu indico é que o tassel, que a ponteira aqui, ela tenha, né, pelo menos aí, né, uma média, tá bom? A gente também vai fazer essa observação. Então, eu tenho aqui, ó, o tamanho total da peça, né? Eu tenho aqui o tamanho total da peça. Então, para dar uma equilibrada, que esse tassel tenha pelo menos metade desse tamanho. Então, eu tenho aqui, ó, né, dessa ponta até aqui, tem um X valor. Então, que o tassel tenha aqui pelo menos uma metadinha, seja referente aí, equivalente a 1/3 do tamanho total da peça finalizada. Então, vai ser como se eu fizesse isso, ó. Dividisse a peça em 3 partes, né? Então, vamos lá. Uma parte, 2 partes e o tassel a terceira parte. Então, ele finalizaria mais ou menos aqui, tá? Então, aí o tamanho você também vai dar uma olhada, né? O quanto, o qual tamanho, o volume, tá? Exercício mesmo de observação. Agora que eu já separei aqui o volume que eu vou aplicar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um fiozinho daqueles que a gente separou, o próprio fio de juta mesmo, tá? Você pode trabalhar com ele. E vou fazer o seguinte, vou dispor nesse sentido, aqui ó, tô dobrando ao meio, tá? Vou dobrar ao meio, vou dispor nesse sentido, e aí eu vou pegar metade, ó, veja bem, eu tenho a franjinha aqui, eu vou separar metade, 2 montinhos, separo 2 montinhos, o primeiro deles, eu vou aqui ó, marcar o meio, a dobra, e vou fazer uma caminha aqui, ó. Vou fazer isso, ó, uma caminha, tá vendo? Com essa linha aqui de baixo, bem no meio. Então, fiz aqui uma caminha. Pego agora aqui a minha peça, vendo aquela voltinha, aquele nozinho que a gente deu aqui, ó. Esse nozinho, ele vai ficar para baixo, tá? Porque é ele que vai sustentar o tassel que a gente vai fazer aqui. Então, ele tá para baixo da linha. O que que eu faço? Pego essa linha aqui, ó, vou cruzar ela e vou dar aqui, ó, 1, 2 voltas e vou fechar. Fecho aqui, ó. Vou lá embaixo, cruzo as linhas lá embaixo. E aí eu pego o próximo montinho com a marcação aqui, ó, na dobra. E faço uma caminha por cima. Olhando aqui na lateral, ó, se ele tá fechando.
Agora eu puxo esses cordõezinhos aqui, esses fiozinhos laterais, ó, e vou dar mais 2 voltinhas e fechar. Ajusto bem. Vou fazer esse movimento algumas vezes para que esses fiozinhos fiquem bem fixos. Depois de finalizar aqui com o nozinho, nó cego mesmo, dei algumas voltas, finalizei. Vou puxar aqui agora todos esses cordõezinhos para baixo, ó, alinhando, tá vendo? Dobrando por cima dessa amarração que eu fiz. Então, nós vamos puxando aqui e penteando eles. O ideal é que você faça com a peça em pé, que fica mais fácil para você alinhar esses fiozinhos. Depois que eu alinhei aqui, né, fiz aqui um bonequinho com os cordõezinhos para baixo, eu vou aplicar aqui o nó de falcaça, utilizando aquele 1 metro, tá? 1 metro de cordão aí, de sisal. Esse cordão aqui, ele tem em torno de 2 milímetros aproximadamente, ele é torcidinho, tem várias cores. Aqui eu optei por essa cor, que é um tom whisky. Eu acho que vai combinar bem com os tons aqui, né, com a paleta de cores. Então eu vou aplicar ele. Como é que a gente faz o nó de falcaça? A gente vem aqui, ó, alinha aqui os fiozinhos, né? Dá uma apertadinha, vê se tá todo mundo no lugar aqui, né? Deixar todo mundo bem certinho, todos os fiozinhos aqui. Então, vou contar daqui para baixo, ó, em torno de uns 3 centímetros aproximadamente, um pouco abaixo da bolinha. Lembra do nozinho que a gente fez? Ele está escondido aqui, ó, nessa posição. Então, eu vou fazer um pouquinho para baixo dele. Como é que a gente começa o nó de falcaça? Uma das pontinhas a gente coloca lá para cima, desce aqui, ó, uns 3 dedos, 3, 4 dedos aproximadamente, e volta com o cordão para cima, beijando aqui, ó, ponta com ponta. Aí essa parte daqui, ó, agora eu vou jogar ela para a esquerda e lá embaixo. E aí vou começar a circular, ó, segurando sempre. Vou começar a circular, ó, uma voltinha por debaixo da outra, apertando, mas não esgarçando, tá? É um aperto justo. E vou enrolar até chegar aqui, ó, mais ou menos nessa parte aqui. Então, vou enrolar aqui alguns centímetros. Quando eu estiver aqui, ó, chegando no finalzinho, que tiver faltando só uma pontinha, eu vou colocá-la por dentro dessa argolinha, girando no mesmo sentido que eu vim girando, né? Então, vou jogá-la para lá. Vou puxar essa pontinha aqui, ó, até ela sumir, ó. Tá vendo, ó? A voltinha aqui embaixo diminuindo. Então, eu encosto aqui. Quando eu encostar aqui, o que eu vou fazer? Se essa pontinha aqui tiver muito comprida, eu vou cortar ela um pouquinho, tá? Vou deixar aqui em torno de 2 centímetros aproximadamente. Tá? É bem pouco, na verdade, que a gente precisa para fazer esse nó. Para facilitar, para ela escorregar melhor, como o sisal ele tem bastante atrito, o que eu faço? Aí eu solto a pontinha dele, deixo ela assim um pouco mais maleável, um pouco mais soltinha. E aí eu vou puxar aqui em cima até que essa pontinha se esconda aqui dentro. Assim que a pontinha esconder, eu paro de puxar e corto a pontinha aqui em cima, bem rente, mas com bastante cuidado, tá? Para não cortar nenhum outro fio. Feito o nó de falcaça, agora é hora de aparar aqui as franjinhas, né? Lembrando mais ou menos aí da questão da proporção, né? Deixando ele de uma forma bem harmoniosa. Aí você pode optar também se você quer deixar as franjas irregulares, se você quer acrescentar algumas miçanguinhas na ponta, né? Aí é o gosto de cada um.
Maravilha, né? Para a gente decorar nossa casa, deixar aquele cantinho mais especial, para a gente presentear e com altíssima qualidade, por que não, né? Sempre indico esses ossos, são materiais que eu já trabalho há um certo tempo, e indico porque é a melhor loja, sim, de materiais, de fibras naturais aí do Brasil. Então já sabe, já deixei o recadinho no começo do vídeo, vou reforçar os recados para você. Aqui embaixo tem os links para você me acompanhar lá pelo Instagram, o link da Cisalsul também está aqui embaixo, e também as listas de espera aí para os meus cursos de embalagem de fios e também de macramê. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque aí você não perde nada, fica sempre por dentro das novidades, das tendências do mercado, de materiais e vários outros assuntos que eu sempre trago aqui para vocês com muito carinho. Mais uma vez, grato pela sua presença e nos vemos em breve. Beijo no coração.